Marcos 10, 32 até o 45. O título da mensagem de hoje é Quem não serve, não serve. Marcos 10, 32 até o 45. Vamos fazer uma primeira leitura e então meditar na palavra do Senhor, que diz assim. Marcos 10, 32 e 45. Estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e seguiam tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas, depois de 3 dias, ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: O que querem que eu lhes faça? Eles responderam: Permita-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu bebo, e receberão o batismo com que sou batizado. Quanto a sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: Vocês não sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem a autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Até aqui a palavra de Deus. Pai querido, pedimos que o Senhor nos ensine, que o Teu Santo Espírito possa transformar o nosso coração, possa nos encher, preencher o nosso coração com a Sua palavra e possamos ser transformados por completo. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos instrua, em nome de Cristo que oramos. Amém. Amém. Existia um homem chamado Desmond Doss. Este homem, ele na verdade existiu, né? A primeira imagem que você vê aí é a imagem do ator que fez o filme em referência a essa história, mas essa história é uma história real. Desmond Doss, ele serviu na Batalha de Okinawa, dos Estados Unidos contra o Japão. Foi uma batalha bem tensa, bastante terrível. Os japoneses foram muito espertos nessa batalha, mas a vitória se deu como uma vitória americana. Só que Desmond Doss, ele foi diferente nessa batalha de todos os outros homens, porque ele decidiu não pegar em armas. Eu não estou dizendo que ele fez o certo, né? Mas ele fez segundo aquilo que o seu coração, aquilo que ele pensava que então iria poder adorar ao Senhor desta maneira. Ele então se tornou um médico. Ele disse: eu não vou pegar em armas, mas eu vou servir. E eu vou servir ao exército, porque ele poderia não ter servido ao exército, mas disse: eu vou servir ao exército e a minha função vai ser resgatar vidas. Ele se tornou então médico
E nessa batalha, ele resgatou 75 homens. Dentre eles, tanto americanos quanto japoneses. Mesmo seus inimigos, ele também o resgatou. Ele começou a descer todos esses soldados por uma corda em um penhasco. Ele amarrava em si mesmo essa corda, amarrava no seu colega de exército e ia descendo então. Era uma montanha, né, um penhasco bem íngreme mesmo, e aí descia esses homens então eram resgatados ali, e muitos então foram curados. E na forma como ele começava a resgatar, apesar de cansado, que obviamente não deve ser nada fácil você conseguir resgatar 75 homens, carregar esses homens, descerem um penhasco, não é nada fácil. E toda vez que ele fazia isso, toda vez que ele terminava um desses soldados, ele orava: por favor, Senhor, me ajude a conseguir somente mais um. Por favor, Senhor, me ajude a conseguir somente mais um. O seu objetivo era único. Ele tinha algo em sua mente. Ele foi até o fim em sua mente, até ficar tão desgastado que tiveram que resgatar ele, porque ele não aguentava mais carregar os soldados. E o seu objetivo era único: servir meus irmãos, servir o meu país, mesmo que eu tenha que morrer por isso, mesmo que eu não seja reconhecido. Desmond Doss não foi reconhecido durante anos da sua vida. Nós só conhecemos a história dele por causa deste filme, que se tornou então muito famoso. Mas ele serviu. A sua intenção foi servir ao Senhor com o seu coração, e servir ao seu país, e servir aos seus irmãos, mesmo que ele não fosse reconhecido. A frase que eu falei no início, ela vai ilustrar bastante aquilo que nós veremos hoje sobre a vida de Cristo Jesus. A frase é: quem não serve, não serve. Essa frase ela foi muito dita, e a gente coloca, né, como se fosse ele então que começou a falar essa frase, que foi o professor e fundador do Seminário Bíblico Palavra da Vida lá em Atibaia, que foi o seu David Cox. É um americano que veio para o Brasil para servir aqui no Brasil. Ele tinha isso em sua mente, e o tempo todo ele falava para nós: entendam, quem não serve, não serve. Se você não serve, você não presta para nada. Era esta a intenção, então, da sua frase. Assim como Desmond Doss, assim como muitos homens, eles fizeram isso por causa do exemplo de Cristo Jesus. E o que nós veremos hoje, em 3 pontos aqui, primeiramente, é que Jesus, ele serviu. Jesus, ele foi um servo. Só que Jesus, ele serviu até a sua morte. Versículos de 32 até o 34, Jesus ele começa a predizer a sua morte. Novamente, ele prediz de que ele vai morrer, mas de que depois de 3 dias ele vai ressuscitar. É algo que nenhum dos seus discípulos até então tinham entendido. Na verdade, somente depois que Jesus ressuscitou, que os discípulos se lembraram das palavras de Jesus e começaram a dizer: nossa, realmente Jesus já tinha nos dito isso, mas a gente não conseguia compreender. Mas desta vez, é a terceira e última vez que Jesus diz aqui, ele diz claramente: não tinha como ser mais claro do que isso, e ainda assim os discípulos não entendem. Em Marcos, Jesus então prediz a sua morte 3 vezes. Lá no capítulo 8, versículo 31, e no capítulo 9, versículo 31. Essa é a terceira vez, então, que ele estava dizendo que ele iria subir para Jerusalém, iria ser entregue, e então morreria, mas depois de 3 dias, ele iria ressuscitar. Já era costume subir para Jerusalém nesta época, por ser Páscoa. Então nós já estamos agora indo já para o final de Marcos,
Capítulo 11 começa então a última semana, que é a última semana, a chamada a Semana Santa, né? A semana da peregrinação de Jesus até a morte, até a sua morte. Então, no capítulo 11 até o capítulo 16 de Marcos, nós veremos já essa última semana, os últimos 7 dias ali de Jesus. O que nos chama a atenção é que Jesus, ele já sabia que ia sofrer. Jesus já sabia que iria morrer. Ele vai até a morte, ele serve até o fim. O que isso nos ensina é que servir não é uma coisa fácil. Servir talvez não vai te trazer consequências boas, privilégios, bonificações. Muitas vezes você vai servir e você vai sofrer no seu serviço. Porque serviço é isso. Talvez você seja recompensado. Talvez alguém te dê uma bonificação, talvez alguém te agradeça. Talvez alguém vai dizer para você, olha, muito obrigado por ter feito isso por mim. Mas na realidade, nós não devemos esperar agradecimento. Porque Jesus, ele serviu até a morte. Em momento algum, as pessoas ali que estavam ao seu redor estavam ali, olha Jesus, muito obrigado porque você está morrendo por nós. Não, os seus discípulos o abandonaram. Ninguém estava ali para agradecer e glorificar ao Senhor. Todos abandonaram a Jesus. E ainda assim, Jesus, mesmo sabendo desse sofrimento, ele serviu até a morte. Segundo ponto, e esse a gente vai olhar um pouco mais com detalhe e gastar um pouco mais de tempo, é de que nós, na realidade, queremos ser servidos. Enquanto Jesus serviu até a morte, nós queremos ser servidos. O coração dos discípulos aqui, ele é o mesmo que o nosso. Quando a gente olha para essa história de Tiago e João pedindo para Jesus, a gente pensa assim, nossa, que absurdo que Tiago e João fizeram esse pedido que a gente vai ver aqui agora. Mas a realidade é que é possível que se nós estivéssemos ali com o Tiago e João, a gente entraria no barco com eles e falaria assim, olha, também quero um pouquinho, viu? Vocês também querem, eu também quero. Porque o nosso coração, ele é um coração inclinado a querer sempre ser servido, sempre querer autoridade, sempre querer governar sobre as pessoas. Lá em Mateus 20, de 20 a 28, que é o texto paralelo a esse, nos acrescenta uma informação que piora ainda a situação de Tiago e João. Que nesse texto lá de Mateus 20, 20 a 28, diz que eles não tiveram coragem de pedir a Jesus. E eles foram falar com a sua mãe. E aí chegaram para a mãe deles e falaram assim, mãe, vai lá pedir para Jesus para que eu me assente à direita e o meu irmão se assente à esquerda, para quando Deus for glorificado, a gente sentar no trono. Então imagina essa cena. Mamãe, pede para Jesus para que a gente seja importante lá no céu. Eu acho que se você pedir com carinho, Jesus vai aceitar. Imagina uma situação como essa, totalmente constrangedora. E a mãe, ainda pior, é que a mãe aceita. E a mãe ainda vai até Jesus e ainda pede para Jesus. O que na verdade essa mãe devia ter feito era dado uma pisa neles, né? Filho, o que vocês estão pedindo? Que absurdo é esse? Sentar ao lado de Jesus no trono. Um sentar à direita, o outro sentar à esquerda. Vocês têm noção do que vocês estão realmente pedindo? Vocês têm noção disso? Mas por que eles estavam pedindo isso? Porque Tiago e João foram um dos discípulos, dois dos quatro discípulos, a serem chamados em primeiro. Então eles estavam pensando, poxa, nós fomos chamados primeiro, nós somos importantes, Jesus nos ama, Jesus o tempo todo está nos chamando para poder ir em secreto. Jesus, a gente já tinha visto, né, que Jesus levou eles ali no monte, junto ali no monte da transfiguração. Então Jesus, acho que talvez a gente seja mais especial do que os outros discípulos. Então vamos pedir para Jesus
para que um sente à direita e o outro sente à esquerda. Perceba o coração orgulhoso desses discípulos. Totalmente orgulhoso. Eles se achavam mais importante do que os outros. Mas a realidade é que muitas vezes nós agimos assim também com Deus. Nós pedimos coisas extraordinárias, sendo que Deus nos dá coisas comuns, diariamente, sem nem a gente pedir. Mas a realidade é que nós também gostaríamos de ter poder, gostaríamos de ser servidos. A escolha, muitas vezes, do nosso emprego é pensando nisso. Eu quero um emprego que não me dê trabalho, eu quero um emprego que eu ganhe muito dinheiro, eu quero um emprego que as pessoas me sirvam e eu não tenha que servir a elas, eu quero um emprego que eu tenha que ganhar muito dinheiro sem precisar trabalhar. A faculdade que a gente escolhe, o emprego que a gente escolhe, talvez o marido e a esposa que a gente escolhe, é pensando nisso, pensando em viver uma vida tranquila e as pessoas nos servirem ao invés de nós servirmos ela. A resposta de Jesus então aqui é uma resposta totalmente diferente do que nós esperávamos, porque em sua sabedoria, Jesus ele começa a fazer perguntas, ao invés de já responder de cara. Ele diz o seguinte: olha, vocês podem beber do cálice que bebo, vocês podem ser batizados com o batismo que eu sou batizado. E a resposta deles, porque eles não estavam entendendo o que Jesus estava dizendo, nós podemos. Afinal de contas, a gente bebe do cálice que o Senhor bebe. A gente também já foi batizado do mesmo batismo que você foi batizado. Então, não faz muito sentido essa pergunta de Jesus, certo? É porque eles não entenderam o real significado aqui. Tanto é que Jesus diz, tá bom, vocês beberão o cálice e vocês serão batizados de fato. Mas, na verdade, beber o cálice e receber o batismo significava a morte de Jesus, a qual ele tinha acabado de falar. E é por isso que Jesus tinha acabado de predizer a sua morte. Porque ele está dizendo, o beber o cálice é beber o cálice da ira de Deus, que mais tarde, lá em Marcos 14:36, Jesus pede para Deus Pai, passe de mim esse cálice, mas se o Senhor quiser, então faça a tua vontade. O cálice era o cálice da ira de Deus sobre os nossos pecados em Cristo Jesus. E o batismo não estava se referindo ao primeiro batismo em que foi batizado por João Batista lá no Jordão. Este batismo também era sobre a sua morte e ressurreição, conforme Paulo falou lá e entendeu lá em Romanos 6, de 3 a 4, que diz que nós também fomos batizados em Cristo Jesus, conforme Cristo Jesus também foi batizado em sua morte, nós também fomos batizados com Cristo Jesus em sua morte. E assim como Cristo Jesus, ele foi sepultado, mas depois foi ressurreto, assim também nós também fomos sepultados e ressurretos. Isto é a nossa conversão, isso é o batismo espiritual, representado também pelo nosso batismo quando somos batizados. Então Jesus está dizendo, olha, vocês ainda não beberam este cálice, vocês não receberam a morte, e vocês também não podem receber o batismo. Eles dizem, sim, nós podemos. Aí Jesus responde, sim, vocês vão poder. Por quê? Por que eles poderiam? Porque de fato, eles morreriam por Jesus. Mais tarde, eles iriam entender o real significado da morte de Jesus e também morreriam de uma forma terrível. Tiago, é possível que ele tenha morrido de uma forma trágica, a gente não sabe muito bem qual foi a sua morte. Agora, João, ele recebeu uma bênção de Deus em que ele morreu possivelmente de velhice. Só que estes homens, e não só Tiago e João, mas todos os discípulos, também morreriam de uma forma terrível.
Agora Jesus diz: sentar à minha direita e à minha esquerda não compete a vocês saber. Nós não sabemos para quem está reservado esses lugares de honra. Na verdade, eu penso que esse lugar ele vai estar bem longe de mim, né? O George Whitefield, uma vez, um grande famoso, ele foi perguntado sobre o que ele pensava sobre John Wesley. E George Whitefield e John Wesley eles tinham pensamentos diferentes sobre a teologia, né? E aí o pessoal pensava que eles sempre brigavam, mas na verdade eles entendiam que eles eram irmãos em Cristo. E o George Whitefield disse o seguinte: olha, o que eu sei é que quando eu chegar no céu, John Wesley vai estar muito mais perto do trono do que eu. Ele entendeu o que é de fato ser humilde nesse sentido. E entender que, na verdade, talvez é possível que a gente esteja muito mais longe do trono do que a gente imagina. Só que esses lugares de honra, eles já estão reservados. Lá em Apocalipse 4:4, diz o seguinte: ao redor do trono havia também 24 tronos, e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Então, de alguma maneira, no trono de Deus, nós teremos o trono de Deus, teremos o trono de Cristo Jesus, o trono, então, possuente do Espírito Santo ali ao lado, e nesses tronos, ao redor deles, terá 24 tronos e 24 anciãos. Nós não sabemos quem são esses 24 anciãos. Alguns dizem que talvez seja as 12 tribos, né, os 12 descendentes das 12 tribos, e outros dizem que também são os 12 apóstolos. Então, somados, dão então esses 24. Mas a grande questão aqui é que as honras, como diz John MacArthur, as honras do reino não são outorgadas com base em ambição egoísta, mas na divina vontade soberana. O que isso significa para nossas vidas? De fato, existirá para nós bênçãos que Deus vai nos dar no céu, que é chamado de galardão. Nós não sabemos o que é este galardão. Não sabemos direito o que significa este galardão. E nós receberemos uma coroa. Mas o texto de Apocalipse também diz que as nossas coroas e tudo que nós receberemos de bênçãos, nós depositaremos aos pés de Cristo Jesus, para mostrar que somente Jesus merece toda a honra e toda a glória. Então não pense no seguinte: eu vou fazer coisas boas aqui na terra para poder receber mais galardão lá no céu, para poder receber coisas boas no céu e estar lá na frente do trono junto com os maiorais lá do céu. Pelo contrário, aquele que se faz pequeno é o que será grande lá no céu. Aquele que serve é o que será grande lá no céu. Então, se você servir aqui pensando nas suas recompensas, Deus não irá te recompensar. Tem muita gente também que acha que é o protagonista da história de Deus, que acha que é tão importante, mas tão importante como se a vida fosse somente ele com Deus. E aí cantam musiquinhas, né, que eu nem vou falar, que as musiquinhas que o pessoal canta por aí, mas musiquinha muito egoísta, individualista com Deus. Eu vou abraçar Deus, eu vou não sei o quê, e etc. Como se a pessoa fosse tão importante para Deus, como se mais ninguém fosse importante neste mundo. O servo é aquele que entende que Deus ele é tão gracioso, que mesmo nós sendo tão ruins, tão terríveis, ainda assim Deus nos ama. Há aqueles também que se nomeiam como apóstolos, se nomeiam como bispos, como querubins. Tem até querubins hoje em dia, né? Querubins, a pessoa vira um querubim, não sei como isso acontece.
Mas a pessoa vira esse querubim achando que, nossa, olha como eu sou importante. E Deus olha para tudo isso e fala assim, rapaz, que besteira. Isso tudo não passa de coisas ridículas. Tem um pastor, uma vez, que contou uma história que ele fez um evento na igreja dele. E este evento era só para pastores. Só para pastores. Ou seja, todo mundo ali é pastor. Todo mundo já meio que se conhecia e era pastor. E aí ele começou a colocar na identificação, né? Naquele adesivo para identificar aquela pessoa. Ele começou a colocar na identificação o nome da pessoa. Então, qual é o seu nome? Ah, meu nome é Anderson Nascimento. Pastor Anderson Nascimento. Aí colocava lá, Anderson. Ok. Qual é o seu nome? Meu nome é João. Colocava lá, João. Aí chegou um dito cujo lá. E aí falou assim, qual é o seu nome? Meu nome é Pastor Pedro. Que é o nome inventado, tá? Não é Pastor Pedro. Aí ele colocou Pedro. Aí o pastor olhou e falou assim, não. Pode apagar isso aí. Meu nome não é Pedro. Meu nome é Pastor Pedro. Ela falou assim, sim, todo mundo aqui é pastor. Não, mas eu quero que coloque aí, coloque Pastor Pedro. Mas todo mundo aqui é pastor, qual a diferença? Só colocar Pedro, não tem problema. Não, mas eu sou pastor e eu quero que me chamem de pastor. Qual a diferença, irmãos? As pessoas, elas querem, na verdade, títulos para si. E se chamam de pastor, de diácono, diaconisa, de bispo, apóstolo, só para se engrandecer. Só para se engrandecer no meio das pessoas. Mas talvez você também tenha este coração. E a gente tem que lutar contra esse nosso coração. Você acha que tem que ser mais abençoado por Deus do que os seus irmãos. Você sente inveja quando alguém recebe uma bênção de Deus. E você se pergunta, nossa Deus, mas eu oro todo dia, eu leio a tua palavra todos os dias, e aquela pessoa recebeu uma bênção melhor do que a minha. Por que que isso está acontecendo? Por que isso acontece? Mas a realidade é que Deus faz aquilo que Ele quer. E Deus dá a bênção a quem Ele quiser. E a gente se sente com inveja disso. Irmão, só há um protagonista na história de Deus. E esse protagonista é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Tudo que nós vivemos nessa terra é por causa de Cristo Jesus e para Cristo Jesus. Somente para Ele. Então nós não podemos ter esse coração orgulhoso de Tiago e João, de pensar, eu quero sentar no trono, eu quero sentar à direita e outro na esquerda, irmãos. Já é uma bênção a gente receber a salvação de poder ir para o céu. Já é mais do que nós precisamos. Ou melhor, mais do que nós merecemos. Muito mais do que nós merecemos. Então não acho que você mereça alguma bênção. A maior bênção que você já recebeu foi a sua salvação. Terceiro ponto, e só para corrigir aqui, tá? Ali está escrito Marcos 10, 35 a 39, mas na verdade é Marcos 10, 35 ao 40, ok? A gente viu até o 40. O que acontece então a seguir, no terceiro ponto, de 41 a 45, é que enquanto nós queremos ser servidos, o rei, ele é o maior servo. O rei Jesus, ele é o maior servo. E esta imagem representa justamente isso. A imagem de um rei servindo os seus súditos neste banquete. O texto então começa dizendo que os 10 discípulos, restantes discípulos, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Como pode eles pedirem um negócio como esse? Mas na realidade é possível que eles estavam com ciúmes, porque eles pediram uma coisa dessa. Poxa, será que Deus vai conceder? Será que realmente Deus vai conceder para Tiago e João e a gente não pediu? Todos ali, na verdade, queriam algum poder e alguma autoridade. E é por isso que Jesus chama todos para ensinar as suas palavras. É interessante que ele não chama só Tiago e João.
Ele chama todos os discípulos, olha, sentem aqui e eu vou continuar falando então para vocês. Ele diz o seguinte, que no mundo comum, nos governos, nos reinos, em empresas, quem domina são os chefes, são os governadores, são os reis. É algo natural. Não tem nada de errado quanto a isso, né? É uma coisa natural da vida. Talvez você seja um chefe no seu trabalho, ou talvez você tenha algum tipo de autoridade, e não significa que você tenha que descer de cargo. Não é isso. Mas no meio comum, as pessoas no mundo comum, as pessoas querem ter autoridade e querem ser chefes. No entanto, Jesus diz, no meio de vocês, e aqui ele está se referindo à igreja, no meio de vocês, não deve ser assim. Entre o povo de Deus, deve ser diferente. Entre o povo de Deus, quem quiser ter autoridade, terá que servir ainda mais. Se você quer ter algum tipo de autoridade, algum título, algum poder, alguma coisa, então você vai ter que servir ainda mais, ao invés de ser servido. Você quer exercer um cargo de autoridade na igreja para ser servido? Lamento, mas não é o que vai acontecer. Tem gente que briga, tem igreja que na assembleia tem irmãos que brigam para ter algum tipo de cargo, seja de presidente, vice-presidente, secretário, segundo secretário ou algo como isso. Quando eu participo das reuniões da associação, né, que a gente participa das igrejas, quando eu falo assim, Samuel, e aí, entende da associação? Eu fujo, porque eu não quero esse tipo de coisa. Por quê? Porque dá trabalho. Porque, na verdade, é mais trabalho. Porque trabalhar para o reino de Deus é mais trabalho ainda. Quem tem mais autoridade é aquele que vai servir ainda mais. Então, se você quer ter autoridade na igreja para ser servido, você pode procurar outra igreja. Pode ir para outra. Em outra igreja, talvez vão te dar um cargo, talvez te dar algum serviço, para você estar lá no púlpito, para você ser reconhecido pelas pessoas, para ser elogiado. Em várias igrejas, se você aparece hoje naquela igreja, no domingo seguinte, eles já vão te colocar um cargo importante, ainda mais se você tiver poder aquisitivo. Aí que o pastor vai te colocar em um cargo mais importante. Mas na Escritura, entre nós, entre a igreja, você quer ter algum cargo, alguma autoridade, você tem que se fazer o último. Lá em Atos 6, de 1 a 4, nos ensina claramente sobre isso. Em Atos 6, de 1 a 4. A situação é o seguinte. Diz que naqueles dias, os discípulos de Jesus começaram a aumentar em número. E a igreja, que era a igreja logo no início aqui, a igreja se sentiu responsável por cuidar das viúvas e distribuir alimento para as viúvas, porque as viúvas não tinham benefício do governo, não tinham nenhum Bolsa Família, nem nada do tipo, elas simplesmente eram abandonadas pelo sistema daquela época. Então, por causa disso, a igreja percebeu a sua obrigação de cuidar dessas viúvas. O problema era que os discípulos, os apóstolos, melhor dizendo, os apóstolos, estavam servindo à mesa. Então, quem que vai servir? A primeira a servir é os apóstolos. Não, vamos lá servir. Vamos colocar as mesas aqui, a gente recebe as doações e começa a distribuir essas cestas, esses alimentos para as viúvas. O problema foi que ficou desorganizado e começou a reclamar. Olha, as viúvas helenistas, elas não estão recebendo tanto quanto as hebreias. E aí começou então essa discussão entre eles. E aí o que os discípulos fizeram? Então vamos instituir diáconos. Diáconos, essa palavra diácono, nada mais é do que servo. Esse é o significado da palavra diácono. É um servo. Literalmente isso. E eles dizem, olha, vamos instituir então diáconos para diaconizar as mesas, para servir as mesas das mulheres. E então instituíram 7
em que Deus indicou que eram homens cheios do Espírito Santo, eram homens fiéis ao Senhor, para poder servir, para que os apóstolos, que mais tarde então foram chamados de presbíteros, para que os apóstolos pudessem servir a palavra e a oração. Servir os irmãos na palavra. Então não significa que os apóstolos estavam dizendo assim, não, eu não quero mais servir. Esse negócio de servir não é para mim, então não vou mais servir, vocês que vão servir aí, e aí coloca aí algumas pessoas e elas que façam. Não, eles estavam dizendo, olha, porque a gente não está conseguindo servir a palavra de Deus, então precisamos de pessoas para servir a igreja. Precisamos de pessoas para servir os irmãos, para ajudar as viúvas. Mas nós continuaremos servindo, mas em outra área, que é na oração e na palavra. Eles não estavam dizendo, vamos instituir homens para que nós sejamos servidos. Não. Vamos instituir homens, diáconos, para que eles possam servir e para que servindo ao ministério da palavra. O que isso significa para nós é que muitos pastores, eles só querem ser servidos. Muitos pastores até instituem diáconos para que eles sejam servidos, e não para que a igreja seja servida. E eles também não servem a igreja nem com palavra, nem com ação, nem com cuidado, nem com pastoreio, nem com nada. E eles querem ser autoridade na igreja. Só que Jesus é o maior exemplo de servo já descrito. É o maior exemplo de servo que existiu. E ele está descrito aqui em que ele mesmo diz sobre isso no versículo 45. Que ele diz o seguinte, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. De uma carta ele comenta o seguinte sobre isso. Jesus era o exemplo supremo de liderança serva. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores renunciou aos seus privilégios e deu a própria vida como sacrifício altruísta para servir aos outros. Pense sobre isso. O Criador, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, disse, o Filho do Homem, eu vim à terra para servir. Jesus tinha toda a autoridade para falar assim, meus apóstolos, me sirvam aí, tá? Vocês é que vão me servir. Eu vou ficar aqui tranquilo e vocês me adorem. Jesus poderia ter dito isso, porque afinal ele merece todo tipo de adoração. Jesus poderia ter olhado para todas as pessoas a quem ele encontrava, em que as pessoas iriam adorá-lo. Ele poderia falar assim, me adore mesmo, se ajoelhe mesmo, porque vocês são minhas criaturas e vocês têm que me servir. Mas não. O próprio Deus, ele tem um coração servo. E isso é incrível de pensar. Que o nosso Deus, ele veio para servir a sua criação. O Criador, o Senhor dos Senhores, ele veio para ser servo. Isso é impossível de nós compreendermos em sua totalidade. É impossível nós entendermos essa humildade de Jesus. É impossível. E é impossível que eu e você sejamos tão humildes como Jesus foi, como Deus é. Jesus continuou merecendo toda a adoração, mas ele não julgou, como nós veremos daqui a pouco, o fato de ser Deus. Ele veio à terra para servir. Se até o Rei Jesus fez isso, quem somos nós para achar que precisamos ser servidos pelos outros? Quem somos nós para achar que devemos ser autoritários? Faz isso para mim. Estou te mandando. Quem somos nós? Quem somos nós para exigir dos nossos irmãos alguma coisa? Obrigar um irmão a fazer alguma coisa para mim?
A liderança de um pastor é uma liderança servil. É ele quem mais serve a igreja. E a igreja também vai servir o seu pastor em gratidão ao seu serviço. Mas se o pastor não serve a sua igreja, a igreja não deve nem trazer um copo de água para o seu pastor e nem nada do tipo. Muitos só querem ser servidos. Mas o serviço de Jesus não foi também somente por um tempo. Ele foi até o fim. E é por isso que ele diz, para servir e dar, entregar a sua vida em resgate de muitos. Jesus serviu tanto, mas tanto, que ele serviu até a sua morte e morte de cruz. Ele deu a sua resgate de muitos. O lugar aonde Jesus mais serviu a humanidade, aonde Jesus mais serviu a sua criação, foi na cruz. Aonde Jesus mais glorificou a Deus, foi na cruz. O serviço, servir as pessoas, pode te levar até a morte, mas Deus o honrará. Para então irmos para o final, podemos concluir que a verdadeira grandeza do reino de Deus está com humildade e não em buscar poder e autoridade. A verdadeira grandeza do reino de Deus está em servir com humildade e não em buscar poder e autoridade. Quero fazer duas aplicações e olhar para dois textos, de acordo com essas aplicações. O primeiro texto está lá em João, capítulo 13, ao qual já lemos no início. João 13, versículos de 12 ao versículo 15. João 13, de 12 a 15, que diz assim: E lhes ter lavado os pés, a gente vai chegar nessa parte, Marcos, também. Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Esse serviço de Jesus lavar o pé dos seus discípulos era o pior serviço daquela época. Era comum que as pessoas, quando entravam em uma casa, antes de entrar, lavavam os pés. E os pés das pessoas daquela época não eram um pé muito limpinho como o nosso. Não, né, todo fechadinho. Era alpargatas e o negócio todo, né, aquela sandalinha de Jesus, como é conhecida. Isso se eles usassem sandálias, porque alguns até andavam a pé. E era um pé sujo. Era um pé mal cheiroso. E Jesus pega o pé de todos os discípulos e diz: Eu vou lavar os pés de vocês. Jesus, sendo mestre, lavou os pés dos seus servos. Isso foi apenas uma representação daquilo que Jesus fez em toda a sua vida aqui na terra. Em todo o tempo, Jesus servia e não queria ser servido por ninguém. Em todo o tempo, ele servia as pessoas. Ele se humilhava perante elas. E se o nosso Senhor faz isso, quem somos nós para achar que merecemos algo? Quem somos nós para dizer: olha, lá vai meu pé, eu vou me agachar e vou servir aquela pessoa? E o outro texto
Está lá em Filipenses. Filipenses 2, de 5 a 11, que é um texto também bastante conhecido. Filipenses 2, de 5 a 11, que diz assim. Filipenses 2, 5 a 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? O que esse texto nos mostra, então? Jesus se humilhou. Só que a sua humilhação, às vezes a gente olha para esse texto e fala assim, olha, eu também tenho que me humilhar. Mas a realidade é que o texto está dizendo assim, Jesus se humilhou e homem. O que significa é que nós, que somos humanos, já somos humilhados. Nós não devemos ser humildes, mas devemos reconhecer que nós já somos humilhados por sermos homens. Que, na verdade, a gente não tem nenhum tipo de autoridade, a gente não tem nenhum tipo de poder, a gente não tem que exigir poder de nada, porque nós não somos nada diante de Deus e nada diante do próximo. É melhor do que ninguém para exigir que as pessoas te sirvam. Agora, Deus, Jesus, tinha poder. Jesus era melhor do que toda a humanidade, mas ele não considerou a sua autoridade como Deus. Ele se humilhou, se tornou homem e serviu. Só que um dia, Jesus vai ser servido. Um dia, todo joelho se... E não vai ser perante você. Vai ser perante Jesus. O seu joelho vai se dobrar perante Jesus. E isso é humilhante para nós. Mas é a nossa posição. A nossa posição é de servo. A nossa posição é de obediente ao Senhor e somente ao Senhor. E o nosso joelho, todo o nosso orgulho, ele vai se dobrar perante o Senhor. E toda a língua vai confessar que Jesus Cristo, ele é o Senhor. Veio como servo, mas na verdade ele é o Senhor. E nós glorificaremos ao Deus Pai, porque Jesus se humilhou por nós. Ter o mesmo modo de pensar de Jesus é entender que não somos superiores a ninguém. Não nos consideramos superiores a ninguém. Nós somos iguais porque somos criaturas do Senhor. A verdadeira grandeza do reino de Deus está em ser humildade e não em buscar poder e autoridade. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado, meu Deus, porque o maior exemplo de nossas vidas não é um homem qualquer, não é alguém que fez grandes coisas, não são super-heróis. Nosso maior exemplo é Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, se fez homem para nos servir, para servir a sua criatura, para que nós possamos entender esse serviço e então dobrar os nossos joelhos perante o Senhor. Ó Deus, nós queremos confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Queremos, ó Pai, confessar Jesus para que possamos ver uma vida de total obediência ao Senhor. Meu Deus, eu te peço que o Senhor tire de nós qualquer tipo de orgulho, egoísmo,
arrogância. Nós não somos nada, ó Deus. Somos apenas teus servos e servos uns dos outros. E que assim como Jesus serviu os seus discípulos, nós também possamos servir. Que esta igreja esteja cheia de servos do Senhor. Que esta igreja esteja cheia de pessoas que entendem que precisam servir a Ti em humildade, em devoção, em respeito, com as suas cabeças curvadas e com os seus joelhos dobrados. Meu Deus, nos coloque este coração de servos do Senhor. É o que oramos, pedindo dia após dia, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.